Fomos falar com o empresário Sidney Almeida Lage, que ainda criança se tornou filatelista e nos conta de sua paixão pelos selos. Sidney, quando começou o seu interesse em colecionar selos? Na década de 70. Sou Henri Decaux, me ensinou a colecionar e foi me dando alguns selos. Foi o seu primeiro patrão, não é isso? Não, quem foi meu primeiro patrão, Felício Brugnara. Tá, mas é a partir do seu primeiro emprego que você já começou a colecionar? É porque eu vendia jornal sábado, domingo, na rua, e aí eu ia nas casas das pessoas. E alguns tratavam a gente com a melhor qualidade e passavam alguma cultura para a gente. Me dava livros para ler, me dava os selos, me dava os livros dos selos para eu ler e entender. E daí foi o início. Uma matéria diferente, eu gostei. Ou seja, você adolescente teve acesso à questão do filatelismo através de revistas, jornais, é isso? Na rodoviária em Belo Horizonte era o lugar que a gente comprava, que você tinha acesso lá na rodoviária. Eu ia em BH levar contrato na junta comercial, e aí na rodoviária eu comprava e começou. Você falou para a gente uma história, né, de quando você ia a Belo Horizonte, você quer contar para a gente? O dinheiro do pastel, do lanche, ficava para comprar o selo, verdade. E ficava sem tomar o café? Ficava sem comer o pastel na rodoviária, que é muito bom. Me fala uma coisa, de tantos selos que a gente viu aqui, quais são os mais famosos? Não vamos falar preço, não, vamos falar de valor pessoal mesmo para você. Quais são os mais importantes, Sidney? Acho que a maior conquista aqui são os olhos de cabra, né? Quem tem, quem não tem, não vai vender por preço nenhum. Antes, fala pra gente por que o olho de cabra é dos selos mais caros que existem. Porque foi a segunda série depois do olho de boi, né? Isso na década de 1846. Então, são selos já de quase 200 anos. O olho de boi é o mais caro do mundo? Não, mais caro no Brasil. Mas um dos caros no mundo, claro. Então, qual é o mais caro no mundo? Nem imagino. Pode ter certeza que são os americanos. Quando a gente fala do que representa um selo, do valor do selo, é a questão de quando ele foi produzido ou é a questão do que ele representa e de quem ele retrata? De tudo isso, de quem produziu, de quem ele retrata, a época do momento histórico do país e político. É óbvio que toda a vida vai ter política no meio. A gente falando de Ayrton Senna, por que o selo Ayrton Senna se torna caro? Porque o Ayrton Senna foi um grande nome do esporte ou porque ele, além de ser um grande nome do esporte, ele faleceu, é isso? Segundo atleta do país. Primeiro Pelé, depois o Senna. E, infelizmente, veio a óbito. E o Pelé está vivo. Então, o Ayrton nos representou no mundo inteiro, mas numa época de mídia maior, onde a velocidade da mídia o colocou em todos os canais de televisão do mundo. Em todas as famílias conhecem o Ayrton Senna. Mesma coisa com o Pelé, porque o Pelé ainda está vivo e continua sendo um dos homens mais importantes do país. Dois nomes do esporte que você citou, primeiro Pelé, depois Ayrton Senna. Existe um grande nome da política que já foi retratado em selo? Todos os políticos são retratados em selo, todos os presidentes. Os mais importantes? Todos. Todos os presidentes têm um selo. Além do Pelé, fale dos seus selos mais importantes aqui, Sidney. Olha, todos são importantes, não pelo dinheiro, porque todos vieram de uma época de dedicação, de tempo, de lê-los, de ir comprá-los, de ir caçá-los, juntá-los, guardá-los. Então, tudo isso tem uma vida. Aqui tem selos, nós estamos em 2016. Aqui eu comecei em 1970, pré-histórico. Para a gente brincar, são 46 anos que eu venho colecionando. E eles estão vivos até hoje, não estão estragados. E esse cuidado que você tem com os selos, fala pra gente. É como se você estivesse cuidando de um filho, né, Sidney? Não, não é. Filho é diferente. Só tê-los para sabê-los. Aqui é uma dedicação a alguma coisa que começou. Por que começou? Ninguém sabe, nem eu. Começou. Talvez pela falta do que fazer, mas pela falta da vontade do conhecimento. Na década de 70, Itabira teve uma das maiores bases do conhecimento do nosso município. Os maiores movimentos da nossa cidade, da nossa cultura, deu-se em 72, 76, 80, 78. Nós éramos uma cidade culta, de famílias cultas. E todos nós viemos de escolas públicas e somos trabalhadores, não somos marginais. Nossa geração não tem ninguém na cadeia. Pode buscar. Somos todos trabalhadores, não importa se você é engenheiro, se é médico, se é um comerciante comum.
Todos foram atrás do trabalho e de construir sua família. Itabira é rica culturalmente, e a gente deve citar Carlos Drummond de Andrade como principal nome. Drummond deveria ser retratado no selo e deveria ter um valor inestimável para a gente. Tem vários Drummonds por aí, só nós não achamos por não ter procurado. Aqui tem mais de 5.000 selos. Aí é difícil achar uma agulha no palheiro, né? Teria que ter tempo. Você vai continuar colecionando, Sidney? Vai continuar indo atrás, se informando a respeito dos selos? Vou. É um hobby comum. Então eu tenho que completar, já que eu comecei, eu tenho que completá-la. Parar não justifica. A gente não olha para trás, a gente olha para frente. Faz parte. A gente deixa para o mundo exemplos. Bons ou ruins, alguém vai prestar atenção neles e vai segui-los se ele for bom ou vai melhorá-los. Então, é exemplo. Guardar, cuidar, ter obras de arte, ser colecionador, faz bem. Cuidar melhor da natureza, tudo isso é fase de cuidar. Quem preserva, cuida de tudo. Família, do seu trabalho, dos amigos. Então, isso é cultura, educação. Ninguém vai te tirar. Sidney, você se considera um dos maiores filatelistas de Minas Gerais? Claro que não, coitado de mim. Eu sou um manezinho, aqui é só um brinquedo. Você vai achar coleções aí com 20, 30 mil selos por baixo. Só que essa moeda está acabando. Talvez a gente não vai mais achar isso tão facilmente. Porque a história mudou, o dinheiro e a economia mudou, precisa de ter dinheiro para comprar essas coisas, e isso não é prioridade. A prioridade hoje é estudar os filhos e pagar a conta do armazém da farmácia, na maioria das famílias. Então, isso é um hobby bom, mas acaba que pode afetar no orçamento familiar. Você acredita que essa cultura esteja morrendo, esteja se desgastando, se desfazendo, Sidney, de ser colecionador, no caso você selo, muita gente coleciona outras, você também como colecionador de artes, de obras de arte? Não, porque o mundo é muito grande, nascem muita gente por dia, então isso nunca vai acabar, porque tem onde produzir, isso é produzido pela Casa da Moeda em série todos os dias, então alguém guarda, todo menino é curioso, então sempre começa com um menino de 12 anos, 10, e todo dia vai ter um menino de 12 anos curioso, que os pais vão educá-los e que vão colecionar qualquer coisa. Não sei se é selo, mas nunca vai parar. O homem tem mania de ser acumulador também. Defeito ou não, faz parte. Essa cultura passa de pai para filho? Eu não sei não, tá? Uma resposta difícil. Meu filho talvez sim, porque onde ele vai no mundo, ele compra e manda para mim. Qualquer país que ele visita, pai, comprei tanto selo para você, e vem e me entrega, e traz na mala. Então, isso é uma verdade. E ele já fica ligado no que eu faço. Então, ele vem alimentando meus selos nos últimos anos, sabe? Naturalmente, sem eu cobrar dele. Ele chega, pai, fui em tal correio, fui em tal lugar, comprei isso para você. E manda. Então, ele está alimentando minha coleção. Talvez vai ser dele.